Bom dia, meu grupo é composto por eu, Letícia e Jéssica. A gente fez um resumo sobre os temas abordados e eu vou começar falando sobre o fim da União Soviética, que após o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa entrou em um processo de reconstrução e não demorou muito para ingressar em um intenso desenvolvimento industrial e econômico, salvo os países do leste europeu, que nesse período, enfrentou sucessivas crises de caráter financeiro. A crítica situação na qual a população convivia ocasionou o surgimento de inúmeros movimentos decorrentes da imposição do sistema socialista que estava em vigor no bloco de países socialistas, liderados pela União Soviética. Todas as formas de manifestações contra o governo e seu regime político era repreendido pelo uso da força, ordenados pelos líderes dos governos dos países em que tais fatos ocorriam, inclusive a União Soviética. Na metade do século da década de 80, o sentimento de insatisfação por parte da população atingiu a União Soviética. Com isso, foi necessária a implantação de inúmeras reformas do território. Dentre as várias mudanças, uma delas era uma menor interferência por parte dos soviéticos no leste europeu. Deste modo, os países se integravam. O bloco socialista ganharam uma independência para buscar sua inserção em outras formas de governo, regime político e econômico. Agora eu vou falar sobre outro tema, que é a nova ordem mundial, que diz a respeito às configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países do mundo. Dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Portanto, ao falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo a um atual contexto das relações políticas e econômicas internacionais de poder. Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais que dominavam a polarização, as relações de poder no globo, Estados Unidos e União Soviética. Esta ordem mundial era notadamente marcada pelas ocorridas armamentistas e espaciais e pelas disputas geopolíticas no que se refere ao grau de unipolar. Eu vou falar um pouco sobre os outros países do leste europeu, como a Polônia. Eu fiz um resumo, né, e vou falar. Foi o primeiro país do modelo socialismo burocrático para a economia de mercado e o pluripartidarismo. Desde 1980, por causa do número grande de greves consecutivas. O movimento operário polonês conseguiu representatividade junto aos trabalhadores. A Romênia tinha os ditadores, que era Nicolau e a sua esposa Helena. Eles tinham bastante opiniões em vários países no Ocidente. Eles agiam como se fosse dono do país. Eles eram especializados em roubos de segredos da indústria com alta tecnologia, grampeavam telefones, exerciam uma censura sobre os meios de comunicação. Essa política gerava grande ódio, até que no Natal de 1989, a população se revoltou contra o ditador romeno e a política romena agiu com violência. Só que essa violência não foi capaz de impedir que Nicolau e sua esposa fossem presos e fuzilados. Nicolae Ceausescu geriu os destinos da Roménia durante mais de 2 décadas com mão de ferro. No final, o ditador romeno, conhecido como o gênio dos Cárpatos, não suspeitava que o fim do seu regime comunista estava a chegar. Viveu uma vida de opulência enquanto o seu povo vivia na pobreza. É a sangrenta revolução de 1989 que o traz de volta à realidade. A 16 de dezembro desse ano, os habitantes de Timisoara protestam contra a prisão do pastor Laszlo Toex, defensor das minorias húngaras.
A 21, Ceausescu foi vaiado durante uma manifestação de operários contra o regime ditatorial em frente à sede do Partido Comunista em Bucareste. Não é preciso muito tempo para que a onda revolucionária que varre o país trave o casal Ceausescu. Acabam julgados e, nem sentindo o fim iminente, o ditador mostra algum sinal de fraqueza e acusa os juízes de traição. São considerados culpados de genocídio e de desvio de fundos. É o fim do pesadelo romeno e o início de outro para o casal, a execução sumária. Nicolae Ceausescu e Elena Ceausescu foram condenados à morte e os seus bens confiscados. Uma sentença sem apelo e que foi executada. Estes acontecimentos são os primeiros a serem integralmente difundidos pela televisão na Roménia. Na Bulgária, foram os próprios países membros do Partido Comunista que iniciou a democratização do regime e acabavam com a existência de um partido único que privatizavam vários setores da economia e suspenderam a censura à imprensa. Na Hungria, o processo de democratização também transcorreu de modo semelhante, com as formas que conduziam às eleições abertas a vários partidos. Na Tchecoslováquia, ficou conhecida como Revolução de Veludo, por causa da abertura econômica que se processa em uso da violência. Gravando. Agora eu vou falar sobre o processo de globalização. A globalização pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação econômica, social e cultural entre os diferentes povos e países. Esse processo colocou frente a frente povos da Europa, África, Ásia, América e Oceania, impulsionando a constituição da econômica mundo. Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição. Vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir.
O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram 2 setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural, aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar? Clica nesse link aqui embaixo na nossa descrição e vai lá no nosso blog que ele vai estar lindão para você. Aproveita, compartilha esse vídeo, dá aquela curtida, pede para os amigos curtirem, segue nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Quer Que Eu Desenhe. Vou falar só algumas características da globalização, que é a internalização da produção, a informação transmitida, o aumento crescente da circulação capitais, e o aumento extraordinário do comércio mundial, fluxo de mercadorias. Chegou o exterminador de dúvidas. Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Se prepara! Hoje vamos contar como aconteceu o fim da União Soviética. Antes de tudo, dá um like nesse vídeo. No link aqui da descrição, você vai poder baixar em alta resolução esse mapa que vamos desenhar agora. Se inscreve no canal do Descomplica e não esqueça de acompanhar todas as nossas novidades no Facebook e Instagram. Agora, vamos lá. Por que acabou? Acabou por quê? Para entender, se ligue no contexto. O drama da União das Repúblicas Socialistas soviéticas é marcado por diversos conflitos internos e externos, desde o seu surgimento em 1922, como consequência da Revolução Russa de 1917. A ditadura comunista de Joseph Stalin, além de ter causado massacres e expurgos em massa, resultou num imenso desgaste social para o povo russo. Quando a Segunda Guerra acabou, logo deu-se início à Guerra Fria, ou seja, a tensão ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. O perigo iminente de uma guerra nuclear impulsionou mais e mais investimentos na estruturação de um gigante e imponente exército vermelho, que era como se chamava o exército da URSS. A disputa de duas superpotências pela soberania acelerou o crescimento nos dois polos, e Stalin trouxe diversos avanços econômicos para a União Soviética, principalmente por conta dos planos quinquenais. O problema é que alimentar esse gigante saía caro. Mesmo com a morte repentina de Stalin em 1953,
1953, o regime soviético continuou reprimindo qualquer oposição dentro ou fora do partido, apesar de algumas tentativas de desestalinização e das reformas que o Khrushchev fez a partir de 1955. A tônica continuou sendo a repressão violenta. Foi o que aconteceu na Hungria, em 1956, e na Primavera de Praga, em 1968, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a capital da antiga Tchecoslováquia, hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, para impedir reformas democráticas no país. Logo depois, em 1979, ocorreu a invasão soviética ao Afeganistão, um conflito sem solução com rebeldes locais que queriam derrubar o governo socialista apoiado pela URSS. Durante as décadas de 70 e 80, o alto gasto militar estava impedindo a economia das repúblicas de se desenvolverem. Era o começo do fim. Em 1985, o governo deu início à era Gorbachev, elegendo o progressista Mikhail Gorbachev como secretário do Partido Comunista da URSS para tentar salvar o Estado soviético do colapso. Mas o Gorbachev saiu pela culatra. Suas medidas políticas, as famosinhas Perestroika e Glasnost, visavam modernizar as estruturas do país com diversos ajustes, como, por exemplo, menos burocracia na economia, fim da censura, corte dos gastos militares, inclusive com a retirada das tropas do Afeganistão na década de 80. As repúblicas satélites passaram a ter mais autonomia e, pela primeira vez em décadas, houve uma aproximação com o Ocidente capitalista e com os Estados Unidos. As reformas proporcionaram a reabertura da União Soviética, mas também protagonizaram um momento temido e aguardado por muitos: a dissolução. Tudo começou na Ucrânia, com o acidente nuclear de Chernobyl, no ano de 1986. Uma tragédia que gerou grande vergonha para a União Soviética e deixou no ar um climão de insegurança acerca de suas usinas nucleares. Para completar, houve uma tentativa de golpe. Logo após as primeiras eleições não comunistas, a ala conservadora do partido prendeu Gorbachev e ameaçou derrubar o governo progressista. O chamado golpe frustrado não obteve sucesso. Como o próprio nome já diz, pressionados pela resistência, os golpistas libertaram Gorbachev. A surpresa final veio no Natal de 1991. Gorbachev renuncia ao cargo de presidente, oficializando assim o fim da União Soviética, que já estava completamente fragmentada por causa das independências que cada uma das principais repúblicas já tinha declarado. Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia e até mesmo a própria Rússia. A União perdeu o status de superpotência e os antigos mísseis passaram a ser controlados pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin. A partir daí, a CEI, sigla para Comunidade dos Estados Independentes, passou a atuar no lugar das antigas repúblicas. Assim ficou mole estudar, hein? Vai sobrar até tempo para ver aquela série gostosa de mandar mensagem pro crush. Já pensou em ter esse mapa completão só pra você? É pra já. Clica nesse link da descrição e você vai conseguir baixar ele inteirinho e ainda em alta resolução. Aproveita e se inscreve no canal do Descomplica. Vão ter muitas novidades para você se dar bem no Enem. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like e também comenta aqui embaixo e dá uma sugestão de tema pra gente desenhar. Compartilhe ou marque a galera nos comments. Com o Quer Que Desenhe, todo mundo consegue entender. Até a próxima, pessoal!